Então, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de como é a experiência com a Startse na China, nessa oportunidade que a gente está desenhando esse grupo especial aí mais focado em real estate, a partir da conexão com o Daniel, e tenho certeza que esse grupo planejado para acontecer em abril de 2021 vai ser uma turma muito bacana e é super expectativa para receber todos vocês na China. Então, a Startse University, no nosso Hub China, como eu falei, a gente tem essa missão, né, para fazer um trocadilho com o próprio nome do produto, de mostrar para o brasileiro, né, para o empresário brasileiro, para o gestor, para o executivo brasileiro, o empreendedor, o investidor, o que está acontecendo de mais inovador na China e que é incrível. Então, assim, é fundamental conhecer tudo isso para se preparar e traduzir algumas coisas aqui para a realidade do Brasil. Tudo isso está coberto na metodologia que eu vou passar para vocês. Pronto. Ela está pautada, a gente faz uma brincadeira com o próprio acrônimo da palavra China. Então, a gente usa as letras da palavra China para explicar esses conceitos que formam essa experiência. Então, o primeiro deles, que é o C do contexto. O que significa o C do contexto? A China é um país e é uma cultura muito diferente da nossa, da cultura ocidental, em diversos aspectos. Então, é fundamental que a gente entenda minimamente alguns aspectos desse contexto no aspecto social, cultural, político, econômico, histórico, porque às vezes a gente olhando para o passado, muitas das coisas a gente consegue entender de uma forma mais concreta que estão acontecendo no presente e que vão seguir acontecendo no futuro. O H é o H de How to do Business, como fazer negócios com os chineses. E aqui existem uma série de protocolos, às vezes rituais, às vezes até alguns folclóricos, que são importantes para a gente entender, de novo, minimamente, porque a gente vai estar interagindo com os profissionais chineses, os empreendedores, os executivos chineses ao longo da semana. Então, é importante entender um pouco desses protocolos para, enfim, evitar gafes e qualquer tipo de problema nesse relacionamento. Vocês vão entender melhor depois. O I, pessoal, é o I da inovação. Esse é o grande core do nosso conteúdo e do tempo que a gente dedica ao longo dessa semana. Então, a inovação é a grande parte dos nossos conteúdos vão ser pautados em inovação. Aqui, por inovação, a gente vai, então, falar de startups, empresas inovadoras, modelos de negócio, tecnologias aplicadas, uma série de assuntos relacionados à inovação no mercado, no cenário de inovação chinês. O N é o N de novos ecossistemas. E aqui a gente quebra ele em duas partes. A primeira parte, é fundamental para entender a China, especialmente essa China digital, entender as principais empresas de tecnologia da China, porque elas são, algumas delas, onipresentes na vida do chinês. Então, e essas empresas se tornaram grandes ecossistemas em si. Então, entender isso é fundamental também. O outro lado dos novos ecossistemas é entender os ecossistemas geográficos, as cidades, os principais polos de inovação na China. Eu vou mostrar quais são eles na sequência para vocês também. O A é o A que a gente fala da ação. O que é o A da ação? Também é um grande aprendizado desses vários grupos que a gente já realizou na China. A viagem para a China é uma viagem longa, é uma viagem de mais ou menos umas 30 horas, né, sempre com alguma escala, que pode ser via Estados Unidos, pode ser via Europa, pode ser via Dubai, Catar, enfim, mas sempre tem essa pausa. É uma viagem longa, então as pessoas chegam lá com uma viagem longa nas costas e também com um fuso horário invertido. Então, isso já faz que as pessoas tenham um tempo para fazer essa adaptação. A semana começa e a semana ela é super puxada, então assim, ela é super intensa. A gente não faz nenhum tipo de turismo nessa semana, ela é totalmente focada em conteúdo e nos negócios. Então, é uma semana puxada, com deslocamentos normalmente. Então, assim, normalmente o pessoal termina a semana bem cansado, vamos dizer assim.
algumas pessoas, por necessidade ou por vontade, já pegam um avião e voltam logo na sequência da semana, ou seja, voltam um voo de mais 30 horas e chegam mais cansados ainda no retorno, com uma série de pendências que ficaram aqui para serem resolvidas no retorno do Brasil. O que isso causa, né, muitas vezes? A pessoa viu tanta coisa diferente, tanta coisa nova nessa experiência daquela semana, que ela não consegue nem ter tempo para digerir um pouco de como traduzir isso para a realidade no Brasil. Às vezes a pessoa chega aqui de volta, um monte de coisa para resolver, e ela vai parar para pensar nisso uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês depois desse retorno. Então, o que a gente faz aqui é dedicar alguns momentos, especialmente mais no final da semana, para que o grupo, a inteligência do grupo, ela ajude a surgirem as primeiras ações, as primeiras ideias de como traduzir isso em ação concreta para o retorno do Brasil, de tudo aquilo que se viveu e se viu ao longo da semana. E para fechar, tem um Rzinho ali, quase que é uma marca registrada, né? Que é o que eu gosto de chamar, que é o R de rua. O que é o R de rua, pessoal? É aquilo que é insubstituível numa viagem, numa imersão em loco. A China tem, enfim, como eu falei, tem muitas diferenças em relação ao mundo ocidental e não diferente em relação ao Brasil. E eu, quando fui a primeira vez para a China, eu fui cheio de verdades, né? A China é isso, a China é aquilo, achando um monte de coisa. E quando eu cheguei lá, eu fui muito impactado. E resumo dessa história, quando eu voltei com o rabinho entre as pernas, assumindo que eu conhecia muito pouco de China. E que se eu quisesse conhecer um pouco mais de China, eu devia partir de uma postura muito humilde e não preconceituosa, estereotipada em alguns aspectos. Então, é muito comum que se fale da China como que lá só tem trabalho escravo, né? As pessoas são maltratadas, ou que só tem produto falsificado, produto de baixíssima qualidade, ou que o chinês tem alguns hábitos que não são muito legais, como cuspir na rua, por exemplo, ou, para fazer a brincadeira com o bicho, né, que na China nós vamos encontrar panda em todos os lugares. Então, assim, essas de fato são algumas referências de um período da China e que acontecem até hoje. Então, claro que a China ainda é a fábrica do mundo, provavelmente muitas dessas fábricas as pessoas não têm as melhores condições, ainda tem produtos falsificados, tem. Algumas pessoas ainda têm alguns hábitos não muito bacanas. Sim, existem pandas na China? Existe. Chengdu é uma região específica que é lá meio que a capital dos pandas, mas você não vai ver panda na China andando na rua ou em qualquer outro lugar. Então, de novo, e agora, obviamente, com Covid e pandemia, isso tudo ainda fica até mais aflorado. Mas o recado que eu queria passar para vocês é o seguinte aqui. Quando a gente fala da China, a gente pode mostrar uma China incrível, maravilhosa, porque de fato tem muita coisa incrível, muita coisa maravilhosa, ou a gente pode pintar uma China bem complicada, né, com algumas questões muito sérias. O que eu aprendi a partir de toda essa experiência e dessa vivência que eu tenho tido de China? Eu desenvolvi 5 crenças que eu queria compartilhar com vocês antes de a gente entrar no conteúdo aqui. A primeira, pessoal, eu não duvido de nada. Segundo ponto, eu não acredito em tudo. Então, ao mesmo tempo que eu não duvido de nada, eu não acredito em tudo porque eu tenho uma dificuldade de pensar que alguns movimentos possam ser tão planejados assim. Tá? Terceiro, eu não tenho gestão sobre esses temas. Então, eu não vou sofrer muito por eles, eu não vou ficar perdendo muita energia em cima deles. O quarto, se eu não vou perder muita energia nisso, eu vou focar nas coisas boas, sem ignorar as coisas ruins. Né? Mas eu vou focar, eu vou direcionar a minha lente para as coisas boas, eu vou focar no anjo mais do que no demônio. E, para fechar, é uma convicção minha que, independente do lugar, a gente pode e deve, sim, aprender com todos. A gente tem coisas incríveis para aprender com o Brasil, tem coisas incríveis para aprender com os Estados Unidos e, sim, temos coisas incríveis para aprender com a China. Então, feito esse disclaimer, eu gosto de fazer isso para a gente, né, se desarmar e abrir a cabeça e o coração para embarcar nessa jornada. Aqui muda tudo. Então, quando a gente tem o rótulo, né, do que é o socialismo, etc.,
eu queria que vocês esquecessem um pouco isso, e o mesmo vale quando a gente fala que a China é comunista, porque é o Partido Comunista, que é um partido único, né, que comanda o país. Eu queria que vocês pegassem esses rótulos todos e deixassem de lado, porque quando vocês estiverem lá, vocês vão entender que a China é tudo isso, mais um monte de coisa, tudo misturado ao mesmo tempo, com todas as contradições possíveis de todos esses modelos. Algumas informações que eu acho que são relevantes, quando a gente fala da velocidade de China, isso é uma coisa muito marcante, e para quem é do mercado imobiliário, mercado de construção, isso é nítido. A China, ela levou 30 anos para crescer o seu PIB 36 vezes. Em comparação, os Estados Unidos, para crescer os mesmos 36 vezes, levaram 117 anos. Então, a velocidade da China realmente é uma coisa espantosa. Por conta disso, a gente vê essa corrida, né, da China, essa subida da China, hoje como uma segunda maior economia do mundo, rumando para ser a primeira. Se vai ser 2024, 25, 28, 30, 35, pouco importa. E aí o meu recado final para vocês é entender e conhecer a China não é uma coisa mais nice to have. Bacana, legal, conhecer, mas também se eu não conhecer, tudo bem. Não, hoje para quem tem na sua agenda transformação, inovação, negócios, Brasil e mundo, a China hoje é um must have, é fundamental de se conhecer. E ir para a China não é só viajar para o outro lado do mundo, como literalmente é meio que ir para outro mundo, é meio que viajar no tempo, porque a gente vai ver coisas que vão chegar aqui daqui a algum tempo, ou anos. Já era no pré-Covid, continua sendo hoje, porque a China, enfim, já retomou as suas atividades praticamente na totalidade, e ela com certeza vai ser na recuperação pós-pandemia, tanto lá quanto no resto do mundo. Então, esses são meus contatos para quem quiser entrar, mandar e-mail, rede social, LinkedIn, enfim. A gente toda quinta-feira faz uma live para falar de China, falar de inovação na China, chamada A Hora da China. Ela normalmente acontece às 21 horas da noite. Excepcionalmente, no mês de outubro, a gente está fazendo ela às 9 da manhã, que é um conteúdo que a gente gera para falar de China e de inovação na China. Bacana, Léo, obrigada. Eu acho que deu para dar uma vontade, uma instigada a mais, né, nessa questão da China. Obrigada, viu? Foi ótimo. Eu amei. Legal. E, Raquel, eu quero acordar, eu quero Oi. dormir e acordar em abril. Aliás, eu não vou mais dormir, vou ter que tomar remédio para dormir até chegar abril. Boa. Estou louca para ir, excelente. Acho que a gente vai ter, o Daniel sabe muito bem sobre missões, acho que a gente vai ter muito que aliar nessa questão de tecnologia com inovação em vendas, que a gente sabe que agora as vendas estão muito, essa parte de inovação em vendas, na parte imobiliária é fantástico, parte do Airbnb, como é que tem funcionado, muito legal, acho que vai ser maravilhoso, vou indicar para os amigos, e obrigada pela oportunidade de estar participando contigo, e parabéns pelo trabalho de vocês. Legal, obrigado e super feliz que você já está confirmada para estar conosco lá. Já paguei, fui a primeira a pagar, foi a primeira da lista. Então vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Daniel, quer comentar alguma coisa? Não, sem comentários, né? Fantástico, assim, é bem instigante mesmo. E eu acho que é esse o principal objetivo, né? Nós entendermos a mentalidade chinesa, né? O que toda a história, a necessidade que fez com que eles hoje estão tendo os resultados que estão obtendo, né? O caminho que eles têm traçado, onde eles querem chegar, seja daqui 2, 3, 5 anos, né? Esse posicionamento aí, mas como primeira economia do mundo, mas que eu acho também que assim isso não é tão relevante, que eu acho que é mais relevante é justamente a mentalidade, né, de como eles têm inovado, como eles têm feito e tudo que eles têm feito que tem influenciado o mundo todo, né? Então assim a gente o Brasil nós somos americanizados, né? E a China com toda a sua cultura, com toda a sua inovação, vem quebrar um pouco esse ritmo, essa cultura americana. Então, acho assim, e a gente tem que acompanhar.
senão a gente vai ficando cada vez mais restrito nos nossos negócios, na forma de pensar. Então, isso eu acho que é uma das características do mundo dos negócios hoje. É a gente entender a diversidade, né? Respeitar e trazer para a nossa realidade o que é aplicável. Né? Aqui nós nunca seremos os Estados Unidos, nem nunca seremos a China, mas nós podemos ter o melhor deles, né? E aí tirar bastante proveito. Então, eu acho que esse é o grande objetivo, porque as coisas estão acontecendo muito rápidas. Então, quanto mais a gente entender, né, se envolver com tudo isso que está acontecendo, e a China está fazendo uma grande revolução, provocação, né, como o Felipe mesmo disse, essa mudança toda gera esses atritos, né, vai gerar esses conflitos, porque incomoda, né, porque está tirando a soberania, né, e a liderança, e, enfim. Então, assim, super válido. Tenho certeza que a gente vai ter aí um grupo muito bacana. E aproveitando daí, queria que você comentasse também da super condição especial que a gente fez para o mercado imobiliário. E, Raquel, obrigado pelo apoio, por acreditar. A Raquel é um exemplo de profissional que sempre está antenada, se capacitando, participando de eventos. Ela está sempre assim na frente. Logo no início eu falei, nossa, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi a Raquel, e dito e feito, foi a nossa primeira inscrita aí a acreditar na nossa missão. Então, Patrícia, por favor. Vamos lá. Então, para quem vai assistir depois a nossa gravação, né, pessoal, essa super oportunidade, primeiro que é uma missão inédita, exclusiva e muito bacana, porque a gente está montando aí com profissionais desse segmento. Então, o Leal compartilhou um pouquinho aqui de como é o esquema, como é esse formato lá na China, e aí a gente vai entendendo esse perfil do grupo. Então, acho que vai ser muito rico, muito interessante para todas as pessoas do segmento real estate que estiver nessa missão com a gente. Vai ser em abril do ano que vem, com tradução incluída. Isso geralmente não faz parte, mas a gente já colocou a tradução, que ela é bastante importante, né, Leal, na China. Sim, vou dar um comentário sobre a tradução, Paty, que a gente normalmente faz as interações, os conteúdos, eles também são um misto, né? Então, às vezes é uma interação com o chinês, às vezes é uma interação com algum estrangeiro que está na China já há muito tempo, eventualmente até algum brasileiro que está na China há muito tempo, porque mesmo, especialmente com tradução, se a gente fica a semana inteira só escutando chinês, o chinês também tem um jeito de se portar, diferente do americano, que é super comunicativo e preparado para isso. O chinês ele tem um pouco diferente. Então, a gente mistura tudo isso também para que a experiência seja a mais rica. E só antes de você dar a super condição aí para todo mundo, o que o Daniel comentou, se referindo à Raquel, é um ponto que eu queria reforçar. Uma das coisas mais legais desse tipo de grupo, que acaba sendo um grupo heterogêneo dentro de um interesse comum, porque são pessoas de diferentes empresas e diferentes lugares, é justamente, como eu falei, a inteligência do grupo, né? A Startse tem a função de viabilizar isso, construir isso, compartilhar todo o seu conhecimento de China com vocês, mas a troca entre vocês é algo riquíssimo, né? Então, esse grupo tem super potencial para, tendo a Raquel como a primeira aqui liderando esse processo, junto com o Daniel, junto com a Patrícia, que vai participar junto, e todo o nosso time, para que esse networking e tudo isso seja muito, muito bacana também. Pode falar. Sim. Agora, Paty. Não, vamos lá. Eu queria também pegar só um gancho aí, porque eu sou testemunha dessa questão do networking. Eu estive com a Startse antes de ser uma business partner deles. Eu fui para o Vale do Silício, fiz a Learning Experience há exatamente 2 anos, em outubro de 2018. Foi o melhor investimento profissional que eu fiz na minha carreira em 30 anos. Foi realmente um divisor de águas para mim, me abriu também muito a cabeça, a mente, me trouxe muitos conhecimentos. Em pouco tempo, eu passei a ter um novo repertório, um outro conhecimento, outra visão de mercado. Então, assim, foi uma experiência fantástica.
O nosso grupo é muito unido até hoje, foram quase 100 pessoas na minha turma, mas a gente troca muito, saiu sociedade, teve gente que foi investidor e comprou ações da empresa do outro, então foi realmente uma experiência fantástica e que permanece, né? Esse grupo, ele acaba sendo unido por esse propósito principal de estar sempre, como o Daniel falou, e a Raquel aqui é o nosso exemplo, né? De estar sempre aprendendo, buscando não ficar parado, né? Porque a gente nem pode mesmo. Hoje o mundo está girando numa velocidade chinesa, que se a gente não for atrás disso, a gente realmente vai ficar obsoleto. Então, eu queria convidar todo mundo que é desse segmento, as pessoas com quem a gente conversou, com quem a gente está falando dessa missão inédita, exclusiva. Vai ser a primeira vez que a gente vai montar um grupo para esse tema, né? E a gente está muito empolgado com isso, o Daniel, o Leal. Pessoal, a gente está dando uma condição super exclusiva. Essa missão, ela tem um custo normal de R$ 19.500. Esse é o preço dela. Mas para esse grupo exclusivo e para essa missão, a gente colocou a tradução já incluída, porque geralmente isso tem um valor à parte. Então, com a tradução incluída, para quem fechar no mês de outubro, vai sair por R$ 16.300. E mais, pode pagar em até 12 vezes sem juros. Para quem fechar ainda este ano, vamos supor que em outubro ainda não decidiu, não sei se eu vou poder, não vou poder, e quiser ainda fechar nesse ano, a gente também está mantendo uma condição diferenciada, abaixo do valor normal, que é R$ 18.300. Então, quem fecha agora em outubro vai ter esses R$ 2.000 aí de bônus. E quem fechar até o final do ano vai ser R$ 18.300. E no ano que vem, ele fica no valor normal, que volta para os R$ 19.500. Então, eu convido todo mundo a aproveitar essa oportunidade. A gente também está disponibilizando para quem fechar agora, nos próximos dias, aí, o acesso a um dos principais cursos da Startse, que se chama Sociedade e Cultura, que é um curso que é um sucesso total, na sua versão online, ao vivo, mas é online, mas é ao vivo. Então, também, para quem embarcar com a gente agora, tem ainda esse outro benefício aí para o grupo, para esse grupo específico. Vamos fazer assim, quem fechar com a gente até a próxima semana, leva ainda o Sociedade Cultura. Perfeito. Fechou? Mais um presente para a turma aí, ó. Combinado. Mas é isso, vou deixar também meu telefone, meus contatos, então aqui em parceria com o Daniel, quem quiser ter mais informações, saber mais detalhes, receber materiais em PDF, a gente tem vídeos, a gente tem um material para vocês consultarem sobre como foram outras missões. O meu WhatsApp é 15 99 728 2205. Também podem me achar no LinkedIn, Patrícia Rossi, vão ver lá que eu estou como Business Partner da Startse. E estou super à disposição, muito empolgada com esse grupo.